Hoje eu quero trazer nesse vídeo uma série de recomendações de livros e manuais que ensinam a desenhar. Obras de desenho figurativo especificamente, ou seja, desenho acadêmico, de anatomia e por aí vai. Mas que sejam livros mais recentes e atualizados do ponto de vista metodológico. Porque eu sei que muitos estudantes de desenho têm muita dificuldade para achar bons materiais. E às vezes acaba se contentando com aqueles livros de banca de jornal ou edições muito antigas e que já não dialogam mais com abordagens mais avançadas e com a forma como a gente pensa a arte hoje. Esse vídeo ele foi inspirado por um comentário deixado pelo Renan lá no vídeo sobre Charles Barks, então aproveito para agradecer o comentário do Renan. E se você chegou até aqui e quiser contribuir com o canal, deixa um like, um comentário, sua inscrição, né, dizendo o que você achou e se você tem alguma sugestão ou contribuição para o canal, beleza? Vamos lá! Esses livros que eu vou mostrar são também os livros que eu, enquanto professor de desenho, uso como fonte para preparar meu material de sala de aula. Então, nesse vídeo eu estou basicamente abrindo um pouco a minha bibliografia teórica. E por conta disso, eu vou trazer não só livros que são manuais de desenho, mas também alguns que são mais teóricos. O único ponto negativo, e aí eu já peço desculpas por isso, o fato de que a maioria esmagadora desses livros só estão disponíveis em inglês. Ou, se tem tradução, a tradução não é de muito boa qualidade, mas eu vou citando aí ao longo do vídeo. Mas a gente sabe, que hoje em dia tem inúmeras formas de, tradução automática do texto, além de ser muito fácil encontrar esses livros de maneira não convencional, por assim dizer, já que eles costumam ser bastante caros. A primeira indicação que eu quero fazer aqui é de uma autora chamada Juliette Aristides. Não necessariamente esse livro, é o que eu tenho aqui na minha mão agora, mas eu vou colocar na tela os livros Classical Drawing Atelier e Lessons in Classical Drawing. São dois livros bem interessantes, tá? Eu gosto muito do trabalho da Juliette Aristides. Ela é uma artista acadêmica mesmo, de ateliê, de formato neoclássico, e que tem como base o curso de desenho do Charles Barks. E aproveito para dizer que eu não vou indicar o livro do Barks nesse vídeo, porque eu já falei dele em outro vídeo do canal. Mas também porque a intenção aqui é falar um pouco de uns livros que são mais recentes, que é o caso desses dois livros da Juliette que eu estou falando agora, e mais alguns que eu vou citar ao longo do vídeo, e que foram publicados nas últimas décadas. Se eu não me engano, nos últimos 20 anos. A Juliette traz um material bastante atualizado em relação ao desenho acadêmico e os livros são repletos de ilustrações bem interessantes também. Esse livro especificamente que eu trouxe aqui, que eu tô com ele na mão, ele é um livro de exercício, é um workbook, Então ele vai ter uma série de referências para você trabalhar a partir dele. Por exemplo, as próprias referências do Barks. Aqui, por exemplo, você vê um pouquinho dessa referência do Barks sendo trabalhada, com algumas instruções. Esse aqui é um pouco de um processo que eu fiz com um aluno em sala de aula uma vez. A segunda autora que eu quero trazer aqui é a Sarah Singlet. Eu já tive aula com professores que falavam muito mal dos livros da Sarah Singlet, principalmente acusando o material de não ter boas referências artísticas, o que eu discordo bastante. Acho que o livro é repleto de referências de altíssima qualidade, tanto artísticas quanto fotográficas, mas principalmente fotográficas. Quando eu voltei a praticar desenho de anatomia mais de 10 anos atrás, eu comprei esse livro aqui e basicamente estudei todas as referências dele. Copiei e fiz também as masterclass, que ela chama, de quando ela cria uma situação de modelo vivo que simula a pose de uma pintura clássica, e o que também é muito interessante. Eu tenho aqui dois livros dela, esse de anatomia, que eu acabei de mencionar, e esse outro aqui, que se chama Desenho. Acho que o original se chama Sketchbook ou algo do tipo, e por sorte, esse material aqui está disponível em língua portuguesa, é uma edição muito boa, que é a que eu tenho aqui. É um livro mais introdutório para quem está começando o desenho, e é uma leitura muito valiosa, do ponto de vista da abordagem de diferentes formas de se pensar o desenho, no âmbito dos materiais, dos suportes, dos temas, dos diferentes tipos de acabamento e por aí vai. O Anatomy, ele já é mais específico para desenho da figura humana, então o foco vai estar no esqueleto, na musculatura, nas proporções, no gesto. Eu acho que as pessoas que criticam esse material têm um problema bastante crônico em relação aos livros e manuais de desenho, que é achar que o que importa nesses livros são só as figuras. Como se a forma de estudar desenho fosse folheando esses livros e copiando acriticamente todas as imagens de todas as páginas. Copiar é sim importante, e é uma etapa de estudo que é imprescindível, mas não é só isso, São livros e, portanto, acompanham textos, acompanham material teórico, que é também muito importante. Então tem que ler também, tem que sentar e ler o livro, sabe? O conhecimento que está contido naquelas palavras não pode ser ignorado quando você for estudar qualquer um desses materiais. Não é só ficar olhando imagem e copiando, Os livros eles estão aí para serem lidos. Um outro livro que a Sarah Singlet tem também é um que é focado em botânica, chama Botany for the Artists, mas esse eu não vou ter aqui para te mostrar. A terceira autora que eu quero trazer chama Betty Edwards, e ela tem um livro também bastante famoso, muita gente já deve ter ouvido falar, que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, Essa é uma edição em inglês, mas tem uma edição traduzida, não sei dizer se ela é muito boa, já ouvi dizer que a tradução peca em muitos aspectos, Mas, enfim, eu trouxe ela porque eu quero falar de alguns autores que não são tão contemporâneos assim, tá? São livros lançados na segunda metade do século passado, então tem pelo menos aí algumas décadas, de idade.
Mas são livros, né, são materiais essenciais e muito valiosos para todo mundo que quer aprender desenho acadêmico e desenho figurativo. O primeiro, né, que é esse da Betty Edwards, é um livro que muita gente critica porque do ponto de vista da neurociência, né, e tudo mais, essa coisa do lado direito e esquerdo do cérebro não tem muita fundamentação teórica, né, ou é algo que foi refutado nos últimos anos. Mas se a gente levar essa divisão dos hemisférios do cérebro como uma forma de refletir sobre as diferenças entre o lado criativo e subjetivo da nossa mente do lado mais racional, a gente tira lições muito valiosas desse material também. E eu sei que existe uma versão mais atualizada desse material, mas eu nunca cheguei a ler e nem verificar o que existe de diferente nesse texto, então não vou deixar essa recomendação, vou recomendar a versão original. Mas a parte mais importante é, sobretudo para quem nunca estudou desenho de maneira sistemática, entender a importância dos temas que são indispensáveis, né, que é o desenho bidimensional de observação. Todo aluno meu passa por essa etapa de compreender os elementos gráficos básicos do desenho, né? Desde o ponto, a linha, o traço, a direção, até as questões como a forma, o espaço negativo e a percepção visual. E são questões que não podem ficar só na teoria também, né? Porque a parte prática, o exercício motor disso é também fundamental para que a gente adquira essa firmeza com o material, consiga desenhar sem fazer aquela linha cabeluda e apresente, né, uma segurança maior mesmo. Como esse livro ele é mais denso, teoricamente, então, retomando o que eu falei lá sobre a Sarah Sindlett, né, esse é um livro que tem muitas mais palavras do que imagem, então é um livro que é para sentar e estudar. Aproveito também para citar um outro livro bastante importante nesse sentido, que se chama Sintaxe da Linguagem Visual, aqui da Donis Adonis, e que elabora muito nessa questão de pensar a produção de imagens como uma linguagem. Como se houvesse uma morfologia, uma sintaxe mesmo da linguagem visual, como há nas línguas escritas e verbais. Eu particularmente me interesso bastante por esse tipo de interpretação, porque eu também sou professor de português, né? Eu sou formado em letras. Outro autor, né, porque eu disse que eu ia citar alguns não tão contemporâneos assim, outro que eu queria citar é o Robert Beverly Hale, que ele tem esse livro chamado Drawing Lessons from the Great Masters. É um livro muito interessante sobre desenho figurativo, né, e basicamente vai fazer uma revisão dos fundamentos de arte, com foco em anatomia humana. O diferencial é que esse livro ele vai fazer isso a partir da análise de grandes obras de grandes mestres da história da arte ocidental. Então ele vai analisar a questão da forma tridimensional analisando um desenho do Albert Dürer, por exemplo. Ou vai falar de proporção, de medida do corpo humano, a partir do homem vitoriano do Leonardo da Vinci e coisas desse tipo. É um material excelente e que ajuda muito no processo de, não só de estudo, mas de desmistificar a ideia de talento, né? Porque isso é muito presente, né, no senso comum hoje em dia. Então, ao estudar essas obras de arte de grandes mestres, a gente vai conseguir capturar também esse processo na formação desses artistas. Né? Vai ver como que eles faziam, como que eles estudavam e como que eles chegaram a essa compreensão ao longo dos estudos. Que, afinal de contas, eles também tiveram que estudar e se dedicar aos mesmos fundamentos que todos nós estamos estudando para melhorar e aperfeiçoar o desenho. Agora, indo um pouco já para o desenho tridimensional, eu queria citar dois livros que eu não tenho eles fisicamente aqui, então eu vou só falar e colocar na tela, acho que aqui desse lado, que é o Anatomy for Sculptors, que é um livro bastante recente, eu acho que é um material feito, se não me engano, a partir de financiamento coletivo, tá? Ele é bastante recente. E ele foi feito por escultores e para escultores, né? Na verdade, artistas do que hoje a gente chama de arte 3D, né? E que vai desde a escultura tradicional, né? Com massa, com argila e por aí vai, até os artistas 3D que mexem com o Blender, que mexem com o ZBrush e outras ferramentas aí que são utilizadas na produção de animação, de filme, de jogos e afins. É um livro muito bom, do ponto de vista anatômico mesmo, né? Para quem quer estudar de maneira mais aprofundada, cada musculatura, cada osso, cada parte do corpo, aquilo ali é muito aprofundado, com excelentes referências, algumas a partir de foto, algumas a partir de modelo 3D, mas com a forma tridimensional, né, encapando aquelas imagens de maneira que você consegue compreender elas muito bem na hora de fazer o estudo. E por último, eu quero falar do desenho tridimensional mesmo, né? Já que eu estou tocando de leve nessa questão da arte feita para a indústria cultural e indústria do entretenimento, eu vou aproveitar para recomendar brevemente um material voltado para o desenho tridimensional, que é aquele desenho que de alguma forma engloba o desenho geométrico, o desenho para design de produção e que acabou se tornando muito popular entre os artistas trabalhadores da indústria. Então são abordagens que a gente vê na galera que faz mangá, que faz quadrinho, que faz character design, concept art. E a partir daí você tem uma série de materiais mais antigos, né, que tratam dessa abordagem já, como o George Bridgman e o Andrew Loomis, que são materiais excelentes, mas eu não vou comentar nesse vídeo, porque, enfim, não é esse o objetivo. Mas existe um material, ou uma espécie de forma de agregar toda essa abordagem, que ficou conhecido lá nos Estados Unidos e, consequentemente, né, no resto do mundo, como o Dynamic Sketching. É uma abordagem que foi popularizada pelo artista Peter Han,
e que ganhou muitos adeptos no mundo inteiro e que por isso eu gosto de recomendar o Dynamic Bible, que é o livro onde ele condensou todo esse conhecimento de desenho tridimensional e desenho de imaginação. Claro que ele não é o único a produzir material didático sobre essa abordagem, mas como eu quero indicar um livro sobre isso, eu optei por ser esse, né? Mas há uma série de outros professores e artistas que também teorizaram sobre isso, principalmente artistas asiáticos, né? Sobretudo os que trabalham com uma estética semelhante à do mangá. E enfim, é isso, né? Esse vídeo ele não tinha a pretensão de ser um guia de estudos, né? Mas uma série de indicações de bons materiais que vocês podem ir atrás e estudar e se informar. Mas eu sempre vou recomendar que, dentro das possibilidades materiais e financeiras que vocês tiverem, né, que se evite tentar estudar de maneira completamente autônoma e autodidata, né, como falam por aí. Eu acho muito mais interessante, muito mais formador, se você puder fazer isso com o acompanhamento de um bom professor, de um bom curso, né, e com boas referências também. E se você tiver alguma outra sugestão ou indicação de livro que eu não comentei nesse vídeo, ou de algum outro assunto que a gente pode tratar aqui também nesse canal, deixa aqui nos comentários. Valeu!